Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 31 de maio de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Meta do mês: desenvolver a fé e combater a descrença. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem, e por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 14. Meta do dia: estimule a fé nos seus familiares através dos exemplos e do otimismo. Sugestão para a prece: prece rogando a Deus o otimismo. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos colocarmos em tuas mãos nesta manhã e queremos agradecer por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos ligados ao teu Evangelho. Queremos agradecer a semana que passou, as conquistas, as dificuldades. Queremos também, Jesus, rogar que nos ajude a manter o otimismo, manter a fé, manter a esperança. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje domingo é dia do culto do Evangelho às 6 horas da tarde. Então você é o nosso convidado especial. O culto será online, então participe com a gente no YouTube de nossa casa. Venha participar dessa festa do Evangelho. E queremos também convidar os amigos que desejam fazer o tratamento espiritual, que amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita para o atendimento, para o acolhimento a todos aqueles que desejam fazer o tratamento. Se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se você está envolto nos vícios das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, na viciação do sexo, na viciação da comida, na viciação dos jogos. Se você está com a mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, tendo pesadelos, se você anda nervoso, irritado, briga constante no seu ambiente doméstico, ou se você acha que seus caminhos estão fechados, ou as suas enfermidades não são tratadas ou descobertas, você já pensou em fazer o tratamento? Então, amanhã, às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita para te acolher, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós também estamos com o projeto do Pingo de Gente de Jiu-Jitsu. Esse projeto auxilia e pretende auxiliar todas as crianças de 7 a 10 anos. Então, nós estamos angariando recursos para implantar esse projeto, com a aquisição de roupas, do tatame. Então, participe com a gente, auxilie. Às vezes você queria tanto fazer ajuda a alguém,
fazer caridade e não sabia como, chegou a oportunidade de auxiliar as crianças que a Casa Espírita assiste. Aqui nós vamos estar colocando a nossa chave Pix para você fazer a contribuição, tá bom? E lembrar aos amigos que sábado que vem, começando de manhãzinha às 8 horas, nós teremos a reunião Allan Kardec. Virão várias pessoas de várias cidades aqui da nossa região para participar dessa reunião. Então, estamos convidando os trabalhadores de casas espíritas que querem compreender como funciona o programa Concafras. Então, venha, participe com a gente. Você vai ter reuniões sobre a mediunidade, você vai ter reunião de como implantar a evangelização na sua casa espírita, como implantar a campanha de fraternidade Alta de Souza na sua casa. Então, participe com a gente. Esse é o momento maravilhoso da tarefa, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Esta obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje foi ditada na reunião pública do dia 4 de dezembro de 1959, quando eles estudavam a questão 904 de O Livro dos Espíritos. Então, nós, como fazemos, nós lemos a pergunta e a resposta e depois nós lemos a mensagem de Emmanuel. Pergunta 904. É reprovável alguém que investigue as feridas da sociedade e as exponha? Resposta: depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, é um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que são antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Subpergunta A. Como, nesse caso, julgar a pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Resposta: isso nem sempre é útil. Se escreve boas coisas, aproveitai-as. Se agir mal é uma questão de consciência que lhe diz respeito. Além disso, ao escritor que deseja provar sua sinceridade, cumpre-lhe apoiar o que disserem seus próprios exemplos. Muito bem, vamos então para a mensagem de Emmanuel, a mensagem 86. Dominar e falar. Dominas o fogo, escravizando-o à lide caseira. Burilas a pedra, arrancando-lhe obras-primas. Conquistas os metais, neles plasmando complicadas expressões de serviço. Amansas os animais ferozes, deles fazendo cooperadores na economia doméstica. Disciplinas o vapor e o combustível, anulando as distâncias. Dirige tratores pesados, transfigurando a face da gleba. Submetes à eletricidade e glorificas a civilização. Retiras o veneno de serpentes temíveis, fabricando remédios. Senhoreias a energia nuclear e começas a alterar com ela a fisionomia do mundo. Controlas a velocidade e inicias vigorosa excursão para além do planeta. Entretanto, ai de nós, todos trazemos leve músculo selvagem muito distante da educação.
Com ele forjamos guerras, libertamos instintos inferiores, destruímos lares, empestamos vidas alheias, envilecemos o caminho dos outros, corrompemos o próximo, resolvemos o lixo moral da terra, veiculamos o pessimismo, criamos infinitos problemas, injuriamos, criticamos, caluniamos, deprimimos. Esse órgão minúsculo é a língua, lâmina pequenina embanhada na boca, instrumento sublime feito para louvar e instruir, ajudar e incentivar o bem. Quantas vezes nos valemos dela para censurar e vergastar, perturbar e ferir. Governemo-la, pois, transformando-a em leme de paz e amor no barco de nossas vidas. E, alicerçados nas lições do Evangelho, roguemos a Deus nos inspire sempre a dizer ou aquilo como o próprio Jesus desejaria ter dito. Emmanuel. Meus amigos, que problema nós temos, e é um problema grandioso, a língua. Órgão minúsculo diante do nosso corpo, mas que pode causar muito transtorno. E no livro dos Espíritos, os Espíritos orientam. Quando a gente vai fazer algo que a gente tem prazer em destruir alguém, isso já é um mal. Porque quando a gente faz o levantamento do mal, para fazer esse levantamento, sem o desejo de ali, com aquela gana de vingança, de ódio, eu quero expor para todo mundo ver, nas telas, nas mídias, eu estou fazendo mal. Porque o meu objetivo não é de prevenção, de criar meios de instrução da sociedade. Eu tenho ódio de alguém, eu tenho raiva de alguém, então eu quero expor todo o mal que essa pessoa fez. Nesse sentido, não é correto fazer. E aqui o Emmanuel traz para nós uma fala de Tiago, lá na carta de Tiago, no capítulo 3, no versículo 5, que vai falar do músculo selvagem que a gente não consegue educar, que é a nossa língua. É interessante também nós percebermos, meus amigos, que toda vez que nós formos falar algo sobre determinada pessoa, é importante nós nos libertarmos do ódio que nos nutre para aquela fala. Geralmente quando é para falar mal, né? Para expor os erros de determinadas pessoas, né? Porque no momento que nós estamos escrevendo, no momento que nós estamos fazendo um roteirozinho ali, os obsessores que não gostam daquela pessoa e também os que não gostam de nós se unem para fazer com que eu potencialize ainda mais as informações. Eu crio toda uma estrutura imaginária para convencer os ouvintes ou as pessoas que estão vendo aquela imagem que eu quero transmitir, que vão criar umas energias tão dolorosas para que a gente possa denegrir a imagem de outros. A gente não está sozinho nessa questão. E hoje parece que virou comum a gente entrar numa rede social e no bate-papo
nós começarmos a criticar, xingar, desejar a morte da pessoa, desejar um monte de coisa que vão trazer, transtorno, desequilíbrios para as pessoas. E não só para quem está sendo atacado, mas para quem ataca. Porque quem ataca está envolto em vibrações dolorosas e corre o risco de nós termos, sermos, sancionados nessas questões. Porque as pessoas vão pegar, fazer print, vão fazer provas para poder se proteger também, né? Então é importante a gente buscar, ao falar mal, né? Que aí é interessante a gente perceber, quando nós formos escrever, quando formos falar sobre determinada pessoa, das suas imperfeições, dos seus defeitos, que a gente não use de tal maneira o ódio e o desejo de vingança nessa fala. Quando formos falar, podemos falar de uma maneira fictícia de ações que provocam o mal, mas não de uma pessoa que faz o mal, para que a gente consiga atingir mais pessoas na questão da educação. Porque quando a gente traz pessoas físicas para os exemplos, nós vamos trazer uma grande quantidade de pessoas que vão perseguir essa pessoa que a gente está expondo. E isso vai trazer muito mais, desequilíbrio para nós. E eu sempre falo na casa espírita, quando a gente. Um exemplo sobre essa questão. A gente sobe numa montanha, num lugar mais alto, numa árvore mais alta, e abre um travesseiro cheio de pena. Aí nós vamos descer e vamos catar essas penas todas e colocar no travesseiro de volta. A gente vai perceber que as penas andaram muito longe e algumas nós vamos demorar para achar. Então, quando a gente faz o mal, é a mesma coisa. Eu falei de uma pessoa para uma determinada pessoa que eu tenho como amiga ali. Mas essa minha amiga, ela pode, ou meu amigo, ela pode ter outros amigos e acha no direito de levar aquela fala que eu fiz para outra pessoa. E ainda mais quando é de cunho íntimo, né? Às vezes a gente confia certas coisas que nós temos na nossa intimidade para alguém e essa pessoa desrespeita a nossa amizade e vai passando essa informação para frente. Quando a gente mal percebe, todos estão falando daquele assunto. E aí a gente não consegue mais lidar com isso. Então isso também é doloroso. Por isso que nós temos que ter muita cautela na utilização da nossa língua, porque nós podemos matar as pessoas ou levar pessoas à morte por coisas que falamos. Por isso, nós vamos responder solidariamente ao mal que fizemos. Não estou inventando isso da minha cabeça. Lá no livro Deixe-me Viver, do espírito Luiz Sérgio, nesta obra ele fala das pessoas que incentivaram o aborto. Existe uma colônia desses irmãos, desde os que fizeram o aborto, as parteiras, os médicos, enfermeiros. Lá nesse local também existem jornalistas que foram a favor, existem políticos que fizeram leis a favor do aborto, palestrantes religiosos que fizeram alguma menção favorável ao aborto também encontram-se nessa localidade. Então, assim, nós somos corresponsáveis em divulgar o mal. Toda vez que nós divulgamos o mal, nós estamos solidarizando com a pessoa que passou essas informações para a gente. Quando nós divulgamos o mal
no sentido de ajudar as pessoas a não fazer o mal, é diferente. Mas quando nós divulgamos o mal do José, por exemplo, um defeito do José, e esse defeito vai ficando atingindo muita gente, então isso vai trazer um transtorno muito grande para o José. E se o José não tiver equilíbrio suficiente, ele pode desenvolver depressões, pode desenvolver alguns surtos, incluindo até o autocídio. Então, nós podemos desenvolver isso. Porque todos vão perseguir outros mais apaixonados, podem até promover o assassinato, perseguições constantes, né? Descobrir onde José mora e ficar lá instigando, provocando dificuldades. Então, nós podemos, com o mal que a gente divulga, nós vamos responder por isso. Mesmo que isso diretamente a gente não ajudou ali a praticar aquele crime, por exemplo. Mas nós somos solidários com aquele crime. E um dia as leis divinas vão fazer com que a gente tenha que reparar aquela situação. Nós temos que nos ajustar para que a gente possa melhorar. Pode acontecer na mesma encarnação, de nós termos momentos de que nós vamos ter que testemunhar essa questão de uma outra maneira para a gente aprender. Então, é muito importante esse cuidado que a gente tem. Não sejamos mais dos mesmos. Não auxiliemos na propagação do mal. O mal ele faz propaganda por si só. O que nós temos que fazer é fazer o bem. Sempre fazer o bem. Tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, encerrando aí a nossa conversa de hoje. Graças a Deus, bondoso Jesus. Queremos nesse momento agradecer as bênçãos recebidas. Ajude-nos, Jesus, a trilhar pelo seu caminho, a educar nossos pensamentos, a educar nossas línguas, para que nós não comprometemos tanto vidas de outras pessoas. Que consigamos, Jesus, nos manter ligados a Ti, em consonância com Teu Evangelho. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.